Bora, fiel, se liga nessa resenha com o Craque Neto, com o Galvão Bueno, tem o Luxemburgo no programa, todo mundo aí comentando sobre o Corinthians da última partida e também analisando o Memphis Depay, todo mundo do Coringão, hein? O vídeo de hoje tá muito bom, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí no final do vídeo o que você achou desse encontro aí. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vambora lá, Palmeiras e Corinthians. Tá aqui. Tá rolando, tá passando. Quem quer falar? Em meia hora o jogo já tinha acabado, né? Tava 2-0. Foi uma amassada. Massacre, ineficiência total do Corinthians, ineficiência. E aí entra essa história da defesa e do goleiro. Não quero culpar o Donelli pelos gols. Mas a diferença é muito grande, né? Mas é muito grande. Sabe porque às vezes o jogo tá difícil, você precisa de uma grande defesa. Mauro, aí sabe o que aconteceu entramos sábado? na história do goleiro, na cara do Leão. Você muda o jogo. Sabe o que aconteceu sábado? Esses que jogaram, eles vão saber. Não teve jogo, né? Só um time jogou. Quando você entra no campo e você é massacrado, você fala assim, pô, não teve jogo. Assustou muito cedo. Hã? O Corinthians assustou muito cedo. Sim, muito foi atropelado. O cedo. único chute foi aos 47 do segundo tempo. O único chute. E o Palmeiras já tinha dado bola na trave à vontade, né? Agora, 2-0 foi muito pouco pro jogo o que aconteceu. Não pode tomar 2 gols daquela distância com a zaga parada na cabeça da área. Olha lá. Agride um pouco, vai lá em cima. Aí acho que estava um pouco encoberto o goleiro novo, né? Tem qualidade, mas estava encoberto. Porque normalmente, daquela distância, livre, vendo a saída da bola, não tem nenhum goleiro de time grande que tome os gols assim. Não deve tomar, né? Não deveria tomar. Neto, eu não queria que a sua estreia aqui verdade é assim. no Galvão e Amigos fosse com uma derrota. O Corinthians tem que ter dado, graças a Deus, ter perdido só de 2-0. Eu entendo perfeitamente, assim, um clássico como esse, quando todos nós jogamos, né? O Casagrande, eu, vocês dois. Assim, quando o time... Você deixou o Vanderlei de fora, né? Não, o Vanderlei foi monstro como treinador. Não, o jogador foi monstro, não. O técnico, o jogador, ele foi muito bom, porque você era reserva do Júnior. Também se queria jogar. Você não ia jogar nunca. Eu vou querer barrar o Júnior. Você ia barrar o Júnior. Só isso que ele queria. O Júnior foi um bola lateral esquerdo de todos os tempos. Você não ia jogar nunca. Mas tudo bem, como treinador você ganhou muitos clássicos. Agora, num jogo como esse, quando o time do Corinthians entra, primeira bola que o Palmeiras pegou, porrada. Segunda bola, porrada. Terceira bola, chegando o pau. São 6 cartões amarelos pro time do Palmeiras, mais um cartão amarelo pro Abel. O time do Corinthians não estava em campo, tá tudo certo, não jogou bem, mas dos últimos 5 jogos, o Ramon Dias e o Emiliano Dias deu um chocolate no Abel Ferreira. Ganhou o título, ganhou o jogo fora, no Allianz Parque, empatou em casa e tinha empatado 2 jogos. Ali os cartões, Neto, eu vou estar dizendo, no Deb, 12 cartões na partida, 7 do Palmeiras, contando do Abel, 5 do Corinthians. É um recorde desde 2015 no Brasileirão. E aí o que o Casa falou, o time do Palmeiras entrou para jogar, o Corinthians não entrou para jogar, e quando achou que poderia fazer alguma coisa no segundo tempo, já tinha perdido o jogo. Já passou. Você viu o lance do Memphis, que causou uma certa discussão, porque não foi treinado, ele saiu do meio-campo. Não, deu a saída. Foi dar a saída, ele lançou. Ele chutou para a lateral. Foi dar a saída. A nossa visão de que nós jogávamos bola, aqui nós estamos falando que eu virei técnico e o Leão virou técnico. Vocês não viraram técnico, o Casagrande e o Neto. Nós não viramos técnico. Quando a gente olha o jogo hoje... Olha lá, tá passando o lance ali. Então, posso falar desse lance? A gente olha... Ele quis que o Palmeiras batesse o lateral lá para o Corinthians pressionar. Quem fez isso foi o PSG contra o Liverpool. Só que aí, mas lá tá treinado, né? Isso aí parece que não estava. Ele fez da cabeça dele, ninguém sabia. Para chamar o time em cima. Só que o time não foi. Porque ele já não chutou para frente, Leão. E aí o Palmeiras ia bater lateral, o jogo começava com o Corinthians pressionando. Só que ele fez da cabeça dele, ninguém foi. Mas não é que ele fez. Você acha que os caras sabem falar inglês, rapaz? Jogador brasileiro. Neto. Você acha que algum jogador brasileiro nesse país é 2, 3, quantos? Você acha que ele falou para os caras? Eu não sei como é que fala inglês, vocês que falam aí. Eu vou chutar a bola pra ele. Os caras nem entenderam porra nenhuma. Mas aquela gracinha. Então, aquela gracinha que ele tinha que ter fez. treinado, né? Aquela gracinha que ele fez não devia fazer também, não. Aquela gracinha de subir na bola. Aquilo lá se faz há 20 anos atrás, toma um safanão. O Luizinho sentou em cima da bola. O Galvão, só para O Falcão falou aqui que num jogo com a Juventus ele subiu na bola, aí veio do lado, ele falou, não me lembro. O Cabrini e o outro cara. O Cabrini e o outro, ele subiu na bola, quando os caras vieram para rachar ele desceu, tocou a bola e falou, já tá lá.
Mas é o Falcão. Aí essa malandragem no jogo é bacana, rapaz. Eu gosto disso aí. Eu gosto dessas coisas. Fala, Você Vanderlei. gosta de confusão? Deixa eu falar assim, o Leão falou de uma coisa que foi importante que decidiu o jogo do Corinthians, porque a gente olha uma visão diferente. Num jogo clássico entre Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, Corinthians não pode ter liberdade para você finalizar. A culpa do goleiro, não. Você não pode ter liberdade para finalizar do jeito que finalizou. Tomou Mas o 2 Leão gols falou, que fez tem a diferença no jogo. Foi o que o Leão falou. A nossa visão, ali tem que estar pertinho, marcando em cima, para não finalizar. O lateral chega na linha de fundo, deixa o cara cruzar. Aí o centroavante vai lá e faz de cabeça. Por que deixou cruzar? Vanderlei, mas com um goleiro talvez um pouco muito mais experiente, o goleiro já estava comandando. Chega, diminui o espaço, é isso aí. Então, tinha que ter a briga pela segunda bola. Aquela não é a segunda bola? Foram 2 vezes. Verdade. Uma na trave, voltou, é a segunda bola. Tem que ter sempre alguém, pelo menos eu aprendi isso. Sempre um cara na minha lua da área para ir no abafo. O comando vem de trás. Exato, pode ser. Mas também o treinador tem que treinar e falar assim, ó, você vai na segunda bola. Você não fazia isso com algum jogador seu? Mas você quem é o treinador do Corinthians? Ramon Dias. Ramon Dias. Não, na verdade, o treinador é o Emiliano Dias. Não, porque tem o filho dele que o Emiliano Dias. tá toda hora ali e ele sentado, né? Então, ali tinha que ter. Foi um grande jogador, hein? Nossa. Um grande jogador e um técnico recordista de títulos com o River Plate. 17 Eu cruzei com ele. Ele ganhou no mundo inteiro. Eu cruzei com ele. Eu acho ele muito bom treinador. Eu cruzei com ele no Japão. Eu dirigia um time no Japão e ele era atacante do outro. Já veterano, mas era o melhor do campo. Jogava. Jogava muito. Fez gol no Brasil, né? Ele fez gol no Brasil. Perdeu o jogo, Brasil. Minha mãe faz gol no Brasil hoje. Deixa eu olhar. Não, mas naquela época era mais difícil. A minha mãe, do jeito que ela tá com 79 anos, se cruzar, ela vai de peito e faz o gol. Vocês estavam falando aqui, o do Gerson, eu tenho falado isso constantemente. Gerson é uma parte que joga num grande clube, porque joga no Flamengo. Joga. Todos os outros jogadores de meio campo da seleção brasileira jogam em times pequenos e médios. Ah, mas joga na Premier League. Alguém é do Arsenal? Alguém é do Manchester United? Alguém é do Manchester City? Não. Alguém é do Chelsea? Não tem jeito, não são. É time médio e pequeno, isso nunca aconteceu, Neto. Até porque a gente não Eu tem nunca mais... vi você falar isso. Fala de... Não, isso vamos nunca lá. aconteceu no futebol brasileiro. Qual o jogador... meio campo do Brasil, todo mundo joga em time Qual pequeno. jogador protagonista do futebol da Premier League? Brasileiro? Não tem. Nenhum. Qual jogador protagonista da Espanha? Aí tem. Vinícius Júnior. Rodrigo, que é bom pra caramba. O Rodrigo é melhor que o Vinícius Júnior. Eu também acho, é mais jogador. Muito mais jogador que o Vinícius Júnior. Vai ter gente que não vai gostar. Não tô nem aí, porque... Também tu quer, tem que estar um... Não tô nem aí. Os caras têm direito Vamos lá, qual o de volante opinião, que a gente tem que joga no futebol italiano? Não, hoje Qual não tem. o jogador, qual o segundo volante que a gente tem que jogue no futebol espanhol? Sabe os jogadores que foram campeões de 2002? Sabe onde que jogava o Rivaldo? Mauro Silva? No La Coruña, irmão. E Jalminha? Mas... La Coruña foi pra final do Então, espanhol. o Bebeto, La Coruña. Naquela época o Corunha era bom pra La caramba. Coruña foi pra... Perdeu o título espanhol nos pênaltis. Então, se você pegar o João Pedro... Um pênalti. Um pênalti nos acréscimos e o cara, o Se o João Gustavo Pedro perdeu. for aqui na USP, aqui, tem uns caras da banda aqui que vai na USP aqui, na cidade universitária aí. Os caras vão. Se for no Shopping Morumbi aí, você é o João Pedro e o Matheus Cunha, ninguém sabe quem é. Não sabemos. Bom, aí você não convoca o Hulk, Mas é isso que eu tô dizendo. você não convoca o Gabigol, você não convoca... Sabe quem é uma injustiça pra mim? Um dos jogadores do Flamengo é o Bruno Henrique, cara. Sabe quantos gols ele tem no Flamengo? Faz tempo. 100 gols. Ele joga do lado esquerdo. O Bruno Henrique. Nunca teve uma chance. O Bruno Henrique é o 4º maior artilheiro da história do Maracanã. Do Maracanã, ele nunca teve uma chance. Ramon, que veio de... Não, ele teve. Com o Tite. Tite botou de ponta direita. Exatamente. Isso, de ponta direita. Aonde que ele joga no Eu Flamengo? tava transmitindo Do o lado jogo, vai ver esquerdo. o que é isso, pô? Cara, tá Sempre loucura. jogou O cara jogou pelo Ele assim, sempre pela jogou. esquerda. Entrou de ponta direita. Então, aí você fala assim, o que acontece? Aí a gente vê naquela discussão do Leão, discussão do Luxemburgo, mas por que as pessoas não convocam o Hulk? Por que não convocaram o Gabigol nos melhores momentos da carreira dele? Por que o Pedro não jogou na Copa do Mundo como titular? Por que o Hulk não é convocado? Mas por quê? Por que o Gerson não era para ser o titular da seleção brasileira há 3 anos consecutivos? Desde como volante? 2019. Por quê? Desde 2019. Por quê? Por que é o Bruno Guimarães? Eu queria que alguém me respondesse.
Eu também queria que alguém me respondesse. Quero Agora, ver a opinião de todo italiano, mundo. deixa eu Fala, só Leandro, falar uma depois quero ouvir o Casão, Neto. Quero ouvir o Mauro. Casão, vou me dirigir a você e ao Neto. Quero dizer que começou bacana, tá quente. Porque são os que jogaram mais no Corinthians, né? E que são ídolos do Corinthians até hoje. Eu fiquei sabendo, eu não acreditei. E não acredito até hoje. Eu queria saber se é verdade. Que o jogador holandês que joga no Corinthians... Memphis Memphis Depay. Depay. Então, se ele der passe para um gol, ele ganha Não, eu 1 te falo. milhão e não, pouco. sim, sei vou o te quê. explicar. Não é possível no isso, contrato cara. dele, se ele fizer 15 assistências, ele ganha 1,5 milhão. Mas Então ganhou você está 95% sabendo do bem, prêmio. me confirma. Não é É possível. verdade que 95% do prêmio do Não, Corinthians 100%. de Campeonato Paulista foi para ele? 100%. No contrato dele, ele tem direito a 4 milhões e 700 mil reais do Não, mas prêmio. isso Do significou Corinthians 95% do prêmio. São 5 milhões. Nossa senhora, parece. O prêmio de 5. Então você me O perguntou Corinthians por que foi eu parei. campeão. 4.700. O prêmio de Parei 5 por causa disso. O prêmio de 5 milhões. Mas ele tá 4 errado milhões e quem 700 assinou foi com para ele. ele. Quem Quem tá sabe errado é fazer quem assinou contrato, com agora isso não ele. pode estar certo, gente. Não, mas quem assinou com ele aqui que tá errado, né? virou um depósito financeiro para jogadores e treinadores do exterior. Alguns têm capacidade. Claro. Os empresários são melhores do que eles. Por que são melhores que eles? Que faz esse tipo de contrato. Porque por um baita de um Quem assinou, contrato, para um pequeno jogador, num time grande e maravilhoso. Então o bom não é o jogador. É o treinador, Ô, Leão, é o empresário que levou esse dinheiro. Agora, eu estou perplexo Deixa eu te ajudar nisso aí, quando Leão. eu soube disso. Deixa eu te ajudar nisso aí. Posso te ajudar nisso aí? Pode, lógico. O que acontece é o seguinte aqui. Por exemplo, os empresários brasileiros são empresários dos técnicos brasileiros aqui. Os empresários brasileiros, os estrangeiros são empresários dos estrangeiros que estão aqui. Os empresários brasileiros estão aqui. Os empresários brasileiros colocam esses treinadores aqui e esses treinadores estão lá fora. Olha o que eu estou falando para você. Quem é sócio do Jorge Mendes? Empresário brasileiro. Quem é sócio dos treinadores? Você vai ver que são os empresários nossos fortes, são sócios empresários lá fora, que os jogadores estão vindo para cá e os técnicos estrangeiros vieram todos para cá. Então você vê que você está aqui hoje. Eu não sei porque eu não tenho empresário. Eu negociei, você sempre negociou teus contratos. Claro. Eu não negociei por quê? Porque eu não trabalho para empresário, nem você trabalhou o tempo que eu conheço. Eu trabalho para clube. Pagar meu salário, eu cobro caro, sempre cobrei caro, para eu dar resultado para clube. Isso mudou também, foi pro mundo da música, a coisa mudou. Mudou nesse sentido. Deixa eu só dar um número tudo aqui bem, para vocês. Deixa vai eu lá. dar um número Deixa o para Mauro vocês. entrar na conversa. Foi o chefe Eduardo de Castro, aquele português que nós tivemos com ele. Então ele é muito ligado ao futebol português. Acabou de me mandar aqui que essa discussão também acontece em Portugal. Agora na temporada 24-25, 108 jogadores brasileiros estão lá disputando a primeira divisão. 8 goleiros titulares da Série A lá são brasileiros. Então também se discute isso. Então a gente está falando, vem todo mundo para cá. Na Premier League, quantos brasileiros estão lá já? Então, assim, é quase que mundial essa Mas história. na Premier League não tem história de que o jogador mas- tem que ter jogado na Não, sua que eu- seleção, que eu- do não seu é que só país, pro para não Brasil que tá A gente vindo, tem que ter algum limite para Não essa tinha, história. era de- O Alan Patrick é para 17. Olha o Corinthians, velho. O Corinthians, O o Arrascaeta Corinthians. 27. O Corinthians. Olha o Toto. Corinthians, Falaram velho. mal do Corinthians, olha a resposta aqui. De brincadeira, irmão. Fecha. Gente, vem cá pra mim. Vem cá. Que é isso, cara? Olha lá. Estou dizendo que ele está com defeito. Vem cá, Lu. Fecha a câmera dele aqui. Fecha a câmera dele aqui. O Corinthians é o Corinthians. Cara, você não estava rindo. Você está sofrendo desde sábado. Não, isso é verdade. Mas dá uma olhada, o cara botar o Memphis no lugar do De Arrascaeta do Mas já Patrick, está é porque é o mudando. Corinthians. Já caiu 51. para 51. É brincadeira, o Corinthians. Dá um sorriso aí. Ah, Corinthians. O Corinthians é demais, velho. Cara, mas que É mudança. muito hein? grande. Mas você votou no Arrascaeta. Eu vou ter a Arrascaeta. Ah, então. Daí, a gente Então, tá falando de 3 jogos, é no Brasileirão. Não estamos falando da carreira, É no estamos falando Brasileirão, não é de carreira. 3 jogos. O Memphis, é só o grande corintiano né, para jogador, fazer isso. Jogador da seleção da Holanda. Cara, na carreira, pra mim, hoje na carreira, não é nem o Arrascaeta, pra mim é o do Palmeiras. O camisa 10. Então você devia ter votado nele. Mas ele tá jogando. Podia votar no outro, você podia votar Mas nele. é demais. Vamos lá com o Torcedor Santos. Então é isso, Efel, que encontrei. Nunca imaginei que queria ver o Neto e o Galvão Bueno no mesmo programa, hein? Quem que será que falou mais durante o programa inteiro aí? O Neto que fala demais, Luxemburgo, Emerson Leão, Casagrande e Mauro Naves, hein? Cara, que encontro inusitado aí, né? Então, Corinthians aí que
Felizmente perdeu o último jogo, mas quarta-feira tem o Fluminense em casa. É obrigação do Corinthians vencer o Fluminense em casa. O time dos caras não é lá essas coisas, não tá jogando lá essas coisas. Tanto que, se não me engano, o Renato Gaúcho vai estrear agora contra o Corinthians. Então, a gente provavelmente vai ter que ir com o time titular, não pode ficar dando bobeira agora pra se ganhar agora, mano. Vai ter 2 jogos em casa seguido. No sábado vai pegar o Sport em casa. Então, se a gente fizer 6 pontos, já dá uma afastada nesse início de crise aí que estão tentando criar dentro do Corinthians. Parece que quando o Corinthians perde, acabou, ninguém presta mais, tem que mandar todo mundo embora, tem que reformular. E não é bem assim, mano. Perdeu. Cara, era normal a gente ter perdido um jogo fora de casa. Claro que a gente não tá feliz com a derrota, mas era mais provável uma derrota do que uma vitória, né? Devido aos desfalques e tal. O que a gente fica bravo realmente foi a postura do time dentro de campo, uma postura covarde, o time com medo, o time frouxo, cara. Não pode acontecer isso, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é muito pegado, cara. Todo jogo praticamente é uma final. Se você entrar desligado, entrar sem competir, vai tomar taca, seja em casa, fora de casa. Não tem time bobo na competição, senão vai brigar de novo lá embaixo, cara. Se ficar desse jeito aí, não dá pra entender o que os caras querem. Vocês já querem meio que derrubar o Ramon Dias, foi corpo mole, foi um caso isolado, né? Não falando que foi caso isolado, que jogou contra o Barcelona, sim, ou contra o time da Venezuela também. Primeiro jogo da Libertadores, 2 jogos lá, foi também uma porcaria. Então não dá pra saber. É bom que esses caras comecem respondendo dentro de campo, pra não tentar criar uma crise aí dentro do Corinthians. E a gente sabe, se quando a crise vem, meu irmão, é complicado. O Corinthians é 880, não tem meio termo. Então é isso, comenta o que você achou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão, nenhuma notícia, resenha todos os dias aqui no canal pra você. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.